Chegou a hora de a gente falar sobre direitos trabalhistas, domésticos e previdenciários aqui no estúdio com o nosso colunista Paulo Souto no quadro Eu Quero Saber. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Estamos recebendo muitas perguntas, né? Eu estou vendo por aqui ao longo da semana. Vamos começar? Vamos lá. Pergunta da Simone Sadala. Ela está dizendo o seguinte: o senhor falou no último programa que a empregada que é aposentada por invalidez não pode voltar a trabalhar por livre e espontânea vontade sem comunicar ao INSS. Agora eu lhe pergunto, o que pode acontecer com ela e com a pessoa que contratar se ela não fizer isso, se não comunicar? A Simone é nossa telespectadora via G1, ela assiste os vídeos no G1, que era de São Paulo, ou no Facebook. Simone, é o seguinte, quem contrata corre o risco, se houver um acidente em sua casa, ter que arcar com despesas com essa pessoa. A empregada, o segurado que volta a trabalhar, aquele aposentado que volta a trabalhar sem comunicar ao INSS, ele vai perder sua aposentadoria e vai ter que devolver o que já recebeu. O grande problema é esse, ele volta a trabalhar... É um risco grande. É um risco grande. E o maior prejudicado é o segurado e não o empregador. A Mônica Pinto, aqui de João Pessoa, diz que recolheu o INSS da empregada dela com débito em conta e agora, depois que ela saiu do emprego, ela quer os comprovantes desse pagamento. O que ela tem que fazer? Exatamente. Quem recolhe débito em conta não fica com comprovante, fica com o extrato bancário. E muitas vezes o extrato bancário você não quer dar ao empregado. Mas é muito simples a solução. Basta ela ir numa agência da Previdência Social e pedir um extrato dos recolhimentos desta empregada. A gente chama o extrato do CNIS. Ele vai na agência e pede a um funcionário da agência da Previdência Social: olha, eu queria um extrato desse NIT aqui, que eu recolhi de minha empregada doméstica para entregar para ela, porque eu recolhi em débito em conta. É um direito que cabe, é uma opção do empregador. Tranquila. José Barbosa, também aqui da capital, quer saber se existe alguma lei que ampare o pagamento obrigatório do serviço de 10% nos restaurantes para garçom. Que ampare não. Tem uma lei que diz, é uma norma técnica do Ministério da Justiça, norma técnica 134, acho que é de 2004, que diz que esta cobrança só é legal quando há a concordância do empregado, de quem está pagando, do consumidor. É em respeito ao artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Não é obrigatório, é opcional. Ana Lúcia de Souza, também de João Pessoa. O indivíduo que é empresário recolhe o INSS como autônomo na alíquota de 11%. Passou também agora a condição de empregado. Essas duas contribuições serão somadas para o cálculo do benefício quando ele vai se aposentar? Esta de 11% só será somada se ele pagar a complementação. Porque quando você reduz o recolhimento da alíquota de 20% para 11%, aí você fica com a opção só de se aposentar por idade. Se você quiser aproveitar estas contribuições numa aposentadoria por contribuição, você tem que pagar a diferença de 9%. Maria Cláudia quer saber se pode fazer algum desconto no salário da empregada doméstica dela para pagar o acerto feito entre a empregada e a agência de empregos que fez a indicação para ela trabalhar na casa dela. Em hipótese alguma. Isso é um contrato entre a empregada e a agência de emprego. O empregador jamais poderá fazer qualquer desconto para pagar essa taxa que geralmente as agências de emprego cobram do empregado e também cobra do empregador. Paulo, tem umas perguntas aqui ainda para a gente responder nessa coluna de hoje. No próximo bloco a gente continua, tá? Vamos lá. Conversar com o advogado Paulo Souto sobre os seus direitos trabalhistas, domésticos e previdenciários aqui na nossa coluna Eu Quero Saber, de toda terça-feira. Paulo, a pergunta do Marco Aurélio, que é aqui da capital, ele está dizendo o seguinte: trabalho no setor comercial externo de uma empresa. Ele quer saber se ele é obrigado a bater ponto ou se tem alguma lei que dispensa isso. Lei que dispensa, não tem não. Quem vai definir é a empresa que você trabalha. Lei lhe isentando de bater o ponto não existe. Marta Rolim trabalha para uma empresa terceirizada junto ao FPB. Descobri que eles não recolhem meu INSS, motivo pelo qual ela foi demitida. O que ela deve fazer agora? Ela deve entrar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, colocando o FPB como responsabilidade solidária. Ela responde subsidiariamente ao FPB. Caso a empresa não pague, essa empresa terceirizada não paga os seus direitos. Pergunta da Maria da capital, que recolhe o INSS como autônomo na alíquota de 20%. Pode optar pela alíquota de 11%? Pode, mas você tem que ficar ciente que só vai ter direito à aposentadoria por idade. Não terá mais direito à aposentadoria por contribuição. Henrique Araújo, quem tem um contrato temporário com a Secretaria de Educação do Estado, quer saber se tem direito a férias. Olha, esses contratos temporários que existem na Prefeitura e no Estado, é um contrato com o empregado. Ele só muda um termo que ele tenta burlar a lei. Mas ele tem direito a férias, 13º, todos os direitos que o empregado tem. Um funcionário que tem um contrato temporário no Estado, na Prefeitura, tem direito. Bom que todo mundo saiba disso, né? É, porque as cláusulas dizem, você não tem direito a isso, são cláusulas totalmente legais. Se você for para a Justiça, não tem problema algum. A Justiça reconhece os seus direitos. Tiago Delfino, quem sai do emprego e tem um contrato, Paulo, pode sacar o FGTS? Vai depender da rescisão, se for sem justa causa, e até do emprego. Em caso, o empregado doméstico, ele só tem direito a sacar se for demitido sem justa causa
e se o seu empregador recolheu o FGTS. Olha só, Paulo, a Sônia está dizendo o seguinte: tenho uma empregada, pago todos os direitos dela, salário mínimo, férias, 13º, vale transporte também. Tenho recibo de todos esses pagamentos, mas ela não aceita que eu assine a carteira dela. O que ela pode fazer? As empregadas não aceitam porque alega que vai sujar a carteira. Tem uma solução muito simples. Recolhe o INSS dela no código 1600. Porque se um dia ela for para a justiça vai lhe condenar a assinar a carteira e a recolher o INSS dela como um empregado doméstico. Assinar a carteira vai ser um ato só de preencher. E recolher, você já recolheu. Pronto, você está cobertada. Inclusive, a própria empregada estará cobertada também. Não corre risco de ter que pagar tudo junto. Não, porque já recolheu. A pergunta do Andrei de Campina Grande. Sou um empregador como pessoa física com uma matrícula. Quem tem que pagar o salário maternidade de uma funcionária? O empregador ou o INSS? E com relação ao 13º salário e as férias relativas a esse período, são da responsabilidade do empregador ou do INSS? Olha, ele no início fala que ele é empregador pessoa física. O empregador pessoa física é que deve pagar o salário maternidade. Se for empresa, não. É a empresa e tem o direito de compensar junto com as contribuições prediais da folha de salário. Quanto ao 13º, quem paga é o INSS, ou seja, através do abono anual. E as férias não, é de responsabilidade do empregador. Paulo, toda terça-feira a gente se encontra aqui para responder as suas dúvidas aí de casa sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Só mandar para a gente ao longo da semana. Terça-feira a gente reúne tudo aqui, não é isso, Paulo? Exatamente. Para os nossos e-mails, eu quero saber @cabobranco.tv.br ou eu quero saber @paraíba.tv.br. Vai mandando pra gente, ao longo da semana a gente reúne tudo. Terça-feira que vem, se a gente não responder, Paulo tá aqui toda semana para tirar suas dúvidas. Obrigada, Paulo. Boa semana para você. Até terça-feira que vem. Para você também, Patrícia.